Olá, meus amores! Vamos fazer os exercícios propostos do módulo 24, página 38, apostila 6, frente 3. Vamos lá, gente linda, vamos lá. Exercício 1. Observando os compostos da tabela acima, podemos afirmar que o de maior acidez é o ácido. Vamos lá, a tabela acima, né? Ele me dá o ácido acético, me dá o valor de Ka. Me dá o ácido hipocloroso, me dá o valor de Ka. Ele me dá o ácido nitroso e o valor de Ka. O ácido fluorídrico e o valor de Ka. O ácido cianídrico e o seu valor de Ka. Bom, ele quer o de maior acidez. O que ele quis dizer com isso? O ácido mais forte, né? O ácido mais forte. O que a gente sabe? Que quanto maior o valor da constante de ionização, mais forte é o ácido, né? Então vocês precisam lembrar sempre disto, né? Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Bom, batendo o olho nessa tabela rapidamente, você descobre que o ácido cianídrico é o mais fraco deles, né? Por que o ácido cianídrico é o mais fraco de todos esses aqui? Porque tem um menor valor de Ka. Fechou. Bom, porque quanto menor o valor, mais fraco é. Então, piquititico, o valor de Ka, fraquíssimo, fraquésimo. Beleza, agora vamos buscar o maior valor. Quem tem o maior valor? Bom, o ácido nitroso e o ácido fluorídrico é 10 a menos 4, certo? Dentre estes dois, qual é o maior valor? Opa, 7,2 vezes 10 a menos 4 é o maior número que eu tenho aqui, ou seja, é o maior valor de Ka. Então eu posso falar que o ácido mais forte dentre estes apresentados aqui, comparando esses aqui, o mais forte dentre esses vai ser o meu ácido fluorídrico. Então nós iremos ficar com a letra C. Correto? Ó, C de correto. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Exercício 2. Exercício 2. O benzoato de sódio obtido pela reação do ácido benzóico com o hidróxido de sódio é um dos conservantes antimicrobianos mais utilizados pela indústria alimentícia. Se em uma solução, grifem isso, de 0,07 mols por litro de ácido benzóico e a concentração de íons hidrônio de H+, né, é igual a 2,1 vezes 10 a menos 3, o valor de Ka desse ácido é... Bixi, agora eu preciso saber o valor de Ka. Como que eu vou fazer isso, né? É muito fácil. Bom, quanto que eu tenho de ácido no começo? 0,07 mols por litro, tá? A água a gente não considera, porque a água é o solvente, então a gente não mexe com a concentração da água, lembrem-se disso, né? Quanto que eu vou ter aqui de C7H5O2-? No começo, zero, porque no começo você não tem nada. E de H+, no começo, nadinha. Bom, quanto que ele disse no texto que tinha de H+, meus amores? 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 no equilíbrio. Então, eu sei que foram formados quantos mols, né, de íons H+? 2,1 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza. Eu vejo que aqui a proporção é 1 mol para 1 mol. Você fala, fácil. Então, se foram formados aqui 2,1 vezes 10 elevado a menos 3, quanto que eu terei de C7H5O2 menos 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, no equilíbrio, eu vou ter 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro de C7H5O2 menos. Repare, bom, eu tenho aqui as quantidades, né, as concentrações, falando corretamente, no equilíbrio dos íons, né? Bom, aqui eu vou falar que então ionizou quanto deste meu ácido? Você fala, professor, eu não sei. Repare, a proporção é 1 mol para 1 mol. Então, se foram formados 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 de H+, é porque ionizou quanto do ácido? 2,1 vezes 10 elevado a menos 3. Fala fácil, Gabi, eu fiz de cabeça e tal. Aqui eu não ponho nada, aqui eu não ponho nada, porque quem ioniza é o ácido, né? Aqui eu não ponho nada, porque quem forma os produtos são formados, né? Agora eu preciso descobrir o quanto eu tenho no equilíbrio desse ácido. Você vai pegar a calculadora, vai fazer 0,07 menos 2,1 vezes 10 a menos 3. Fez a conta e chegou num número muito próximo de 0,07. O que eu quero dizer com isso?
Quando você tem um ácido fraco, uma base fraca, não interessa, a quantidade que você tem no início e a quantidade que você vai ter no equilíbrio são tão próximas que nós, para facilitar, nós iremos usar o mesmo número, tá bom? Então aqui está o pulo do gato, aqui está o segredo para que você consiga fazer os exercícios mais fáceis e mais rápido. Ai, professora, posso fazer esta aproximação numa segunda fase? Pode, não tenha problema, só avise, né, que é aproximadamente 0,07. Então, mas por quê? Porque o ácido ou a base fraca ioniza tão pouco, né, que a quantidade que ioniza, se você pegar o início menos a quantidade que ionizou, vai dar um número extremamente próximo. Bom, venho então e faço a fórmula do Ka, que é igual a concentração no equilíbrio de C7H5O2- vezes a concentração de H+ no equilíbrio, tudo isso dividido pela concentração do ácido no equilíbrio. Faço as devidas substituições, né, e encontro que o valor de Ka vai dar próximo de 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. Feito isso, o que o Gabi faz? Eu volto ao exercício e assinalo a letra C. Beleza, meus amores? Até aqui tá tranquilo? Exercício 3. Vamos lá. O ácido nitroso HNO2 pode ser considerado um ácido moderado devido ao seu grau de ionização, ou seja, o alfa. Sua reação de ionização em água pode ser representada pela equação a seguir. E ele coloca aqui HNO2, né, dando H+, e NO2-, e ele fala que o Ka, ou seja, a constante de ionização desse ácido, é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Preparou-se 1 litro de solução aquosa de ácido nitroso, em que apresenta concentração de H+, né, 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, com isso eu consigo concluir que no equilíbrio eu tenho uma concentração de H+ de 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, na ionização desse ácido, né, eu sei que foram formados quantos mols, né? Formou-se 10 elevado a menos 3 mols por litro, né, desse íon H+, e aí ele fala assim, ó, nessas condições, a massa de ácido nitroso, né, utilizada para preparar a solução e a concentração de ácido nitroso não dissociado presente no sistema final são respectivamente. Então ele quer saber quanto de massa de ácido nitroso eu usei, né? E qual é a concentração de ácido nitroso não dissociado, que eu joguei um tanto lá, né? Parte ioniza, né? Se quebra em H+ e NO2- e parte não. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, você repara que a proporção de H+ é de 1 mol para 1 mol, né? Então, você sabe que se foram formados, né, 1 mol de H+, né, quanto de NO2- eu vou ter, né? Eu vou ter 1 mol de NO2-. Então, se a concentração é de 10 elevado a menos 3 mols por litro de H+, quanto de NO2- eu vou ter? 10 elevado a menos 3 mols por litro também de NO2-. Então, agora ficou fácil, né, turma? Agora ficou fácil, porque olha só, eu sei que Ka é a concentração de H+ no equilíbrio, né, vezes a concentração de NO2- no equilíbrio. Tudo isso dividido pela concentração do ácido nitroso no equilíbrio. A concentração do ácido nitroso no equilíbrio é a concentração que não ionizou, né? Porque você pega o quanto você tem no início, menos o que ioniza, você acha a quantidade no equilíbrio. Ou seja, a quantidade de ácido no equilíbrio, de HNO2, é a quantidade que não ionizou. Bom, o Ka eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. H+ e NO2- eu tenho. Acabei de provar para vocês que a proporção, né, é 1 para 1. Bom, eu tenho isso. Então eu consigo, nesse momento, descobrir a concentração de ácido nitroso não ionizada, quanto sobrou na forma molecular. Fazendo a conta, eu chego em 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, a primeira parte do exercício eu já consegui matar, né? Porque ele perguntou assim, calcule, né, a concentração de ácido nitroso não ionizado. Então, eu sei que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, uma das partes já morreu. Só que ele também pediu a massa que eu coloquei desse ácido no começo, né? Aí você fala, puxa vida, né? Em 1 litro d'água, quanto de massa eu coloquei? Não sei começar a fazer isso. Sabe sim, ó que legal, ó.
Se você vier aqui colocar na fórmula, né, naquela tabela, fica lá início. Quanto você tem no início? Não sabe, né? Vamos falar que no início eu tenho nada de H+, e nada de nitrito aí, que é o NO2-, né? Bom, quanto que eu tenho de H+ no equilíbrio? Né? 1 vezes 10 a menos 3, então é porque foram formados, né, 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro de H+. Tá? Eu falei para vocês, já eu tinha falado, como a proporção é 1 mol para 1 mol, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 3 de NO2-, né? Então, no equilíbrio, eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro de NO2-. Bom, e assim eu vejo que a proporção é 1 para 1, né? Vocês estão vendo aqui, moçada, 1 para 1. Então, se essa proporção é 1 para 1, quanto que ionizou desse ácido? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, estou completando a tabela, olha que legal, ó. Aqui eu não ponho nada, aqui eu não ponho nada, aqui eu não ponho nada. Olha só, você concorda que a quantidade que você tem no início, menos isso daqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 3, é a quantidade ou a concentração, no caso aqui é concentração, porque eu estou trabalhando com concentração, de ácido não ionizado. Você fala, mas isso a gente já calculou. Acabamos de calcular. Quanto que deu isso? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Opa, então é fácil. A concentração inicial desse ácido vai ser como? Se eu pegar isso daqui, quanto não ionizou, mais quanto ioniza, eu chego na quantidade do início. Fala, poxa vida, hein, Gabi, verdade. Então eu descubro que no início eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Opa, 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols de ácido por litro. Ele falou que foi colocado em 1 litro de água. Então, quantos mols de ácido nitroso foram colocados em 1 litro? Quantos mols? 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Agora ficou fácil. Se 1 mol de ácido nitroso tem 47 gramas, 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols são quantos gramas? 141 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Que isso em miligramas dá quanto? 141 miligramas, Gabi. Então ficou fácil. Eu tenho a concentração de ácido não ionizado. E eu tenho agora a massa que eu coloquei no início. Eu venho aqui e assinalo a letra I. Certinho, meus amores. Bons estudos e tchau, tchau.